Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Êxodo capítulo 2, os 10 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Amém. Podemos assentar. Irmãos, nós estamos falando nessa série de ministrações sobre o cuidado de Deus. Já vimos que o Senhor é um Deus que cuida de toda a criação. Ele é um Deus que cuida dos peixes, dos animais, das aves. Ele é um Deus que alimenta todos os dias, toda a espécie de animal. E Ele é um Deus também que alimenta a humanidade. Deus proveu alimento para mais de 8 bilhões de pessoas que habitam essa terra. Deus é um Deus de cuidado. Falamos também sobre o cuidado de Deus na vida de Abraão. Na semana passada falamos sobre a história de José. E o que nós encontramos na história desses homens é que eles passaram por momentos na vida de dificuldades. Eles passaram por momentos na vida de tribulações. Mas em tudo isso, nós podemos ver a mão de Deus e o cuidado de Deus na vida dessas pessoas. Então nós dissemos aqui que quando a gente fala sobre o cuidado de Deus, não significa ausência de problemas, mas que o nosso Deus tem cuidado de nós em meio aos problemas e às dificuldades da vida, não é verdade? Eu creio que cada irmão tem vivido também essa experiência. Nesta noite, irmãos, eu quero então olhar um pouquinho com os irmãos para essa história de Moisés. Moisés, como nós sabemos, foi aquele que tirou o povo de Israel de uma escravidão na terra do Egito e conduziu esse povo à terra da promessa, à terra de Canaã. Mas como nós podemos ver o cuidado de Deus na vida de Moisés? Irmãos, eu creio que desde o seu nascimento, quando começamos a ler a história de Moisés, nós vamos ver, irmãos, que parece que Moisés nasceu no tempo errado. Por quê? Porque os irmãos se recordam pela história
que Jacó, ele desceu para o Egito com a sua família, naquele tempo de fome, de seca na terra, enquanto José era o governador do Egito. E eles desceram ali, uma família, eram 11 filhos, e mais o José, que era governador do Egito. E esta família, compondo 70 pessoas, foi morar no Egito durante aquele tempo de seca. E eles ficaram lá. José morreu, as famílias foram crescendo, os filhos foram se casando, e essa família de 70 pessoas se tornou uma multidão, a ponto de Faraó ficar preocupado com eles. Faraó diz, a Bíblia em Êxodo capítulo 1, verso 9, que Faraó disse assim: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. E o medo do Faraó qual era? Ele disse: olha, se caso o inimigo se levantar contra nós e guerrear contra nós, esse povo pode se voltar contra nós também e favorecer o inimigo, e nós vamos perder a batalha. Então ele fez um decreto, ele pediu para que as parteiras que assistiam nos partos das hebreias, elas deveriam cumprir uma ordem do rei, que era a seguinte: todas as vezes que vocês forem fazer um parto, e vocês verem que a criança é um menino, vocês vão matar. Se for menina, pode deixar viva, mas se for menino, vocês vão matar. As parteiras, diz a Bíblia, que elas temeram a Deus, e elas não fizeram o que Faraó disse. E Faraó, claro, estava vendo nascer mais meninos, ele chamou as parteiras e elas disseram: ah, Faraó, é que as mulheres hebreias são muito fortes, e quando nós somos chamadas para fazer o parto, elas já ganharam a criança, e aí não dá mais tempo de matar os meninos. Então elas descumpriram a ordem de Faraó, claro, por um propósito de Deus. E Faraó então ele faz um novo decreto, e ele diz agora: todas as mães hebreias que tiverem filhos homens deverão jogar esses meninos no rio. E a Bíblia então vai dizer e começar a falar dessa história de Moisés, do nascimento de Moisés. E é interessante, irmãos, porque esse texto aqui em questão, ele não cita o nome dos pais de Moisés, mas nós vamos encontrar o nome tanto do pai quanto da mãe, aqui em Êxodo mesmo, no capítulo 6 e no verso 20, e também no livro de Números, no capítulo 26 e verso 59. O pai de Moisés se chamava Amrão, e a mãe de Moisés se chamava Joquebede. Os dois pertenciam à tribo de Levi, e nos chama a atenção a coragem desses pais de Moisés, não é verdade? Porque os pais de Moisés, eles não concordaram em lançar o seu filho no rio, mas eles esconderam o menino. Por 3 meses eles conseguiram esconder a criança, mas a criança foi crescendo, e ela, claro, chorava, tinha os problemas, e os pais então se viram num momento que não dava mais para esconder a criança. E a Bíblia diz então que Joquebede, ela fez um cesto de junco, betumou esse cesto e colocou Moisésinho lá dentro. Imagina, irmãos, a dor dessa mãe, ter que pegar seu filhinho, colocar dentro de um cestinho, colocar lá no rio Nilo. Deixou a Miriam, que era a irmã, olhando para ver o que ia acontecer. Amados, veja que eles já tinham outros 2 filhos, Arão e Miriam. Mas mesmo assim, eles decidiram não cumprir a ordem de Faraó. Eles cuidaram de Moisés, protegeram Moisés, mas agora tinham que dar um jeito. Quando aquele cestinho estava ali no rio Nilo, Deus mandou a filha de Faraó descer no rio para se banhar.
E é interessante, irmãos, que aquela princesa, ela está ali se banhando, e ela viu o cesto. Às vezes a gente não para nos atentar para os detalhes da Bíblia, né? E aí você diz, mas tanto faz ela quanto outras. Não, irmãos. Qualquer outra serva da filha de Faraó que visse o cesto, não poderia salvar a criança. Mas a filha de Faraó poderia. E Deus fez com que ela visse, porque ela teria autoridade para preservar aquela criança. Eu creio até que Joquebede deve ter pensado, olha, as servas do Faraó sempre descem aqui no rio, e quem sabe uma delas pode pegar essa criança e cuidar, para que ele não morra. Mas Deus fez melhor do que ela imaginou. Deus mandou a própria filha do Faraó. E quando ela viu aquele cestinho e ela abriu o cesto, ela viu aquela criança, aquele bebezinho, 3 meses apenas, chorando. E ela se comoveu. Aí então, a irmãzinha dele, a Miriam, se aproximou da filha de Faraó e disse, olha, a senhora não quer que eu pegue uma mulher hebreia que teve filho recentemente para amamentar essa criança? Ela disse, olha, uma boa ideia, menina, vai lá e faz isso. E a Miriam foi lá e trouxe a mãe, a Joquebede. Aí, irmãos, a filha de Faraó fala para Joquebede, olha, você pode cuidar dessa criança? Ela diz, claro que eu posso. Então faz o seguinte, leva essa criança para sua casa, você vai amamentar, você vai cuidar dela, e eu vou te dar um salário para você cuidar. Quando ele tiver maior, você traz ele para mim, e eu vou adotá-lo. Irmãos, eu fiquei pensando sobre isso, lendo essa história, meditando, como assim, a gente tem dito aqui nessas ministrações, quando a gente olha com o olhar humano, parece que as coisas estão dando errado. Mas quando a gente olha com a visão de Deus, a gente começa a entender que em tudo está sendo feito um trabalhar de Deus. A nossa vida, irmãos, é uma história sendo escrita. E tudo aquilo que acontece na nossa vida, a gente consegue ver um porquê quando a gente olha para essas histórias da Bíblia. A gente consegue entender que, ainda que a gente não esteja compreendendo as situações, mas a gente começa a ter segurança de que Deus está cuidando de nós, que aquilo tudo que está acontecendo na nossa vida é o cuidado de Deus. Aí, irmãos, nós vemos aqui então a Joquebede cuidando de Moisés. Irmãos, eu fiquei meditando nisso e eu fiquei pensando, por que Deus fez dessa forma? Porque se Moisés fosse direto para o palácio, ele ia ser criado como um menino egípcio. Ele não conheceria a sua história, ele não conheceria o seu povo, ele não conheceria as promessas que Deus tinha para esse povo. E Deus precisava, ao mesmo tempo, levar ele para o palácio, mas precisava também colocar na mente dessa criança a sua cultura, a sua origem e o propósito. É claro que o tempo que Moisés fica com Joquebede, ela esclarece ele. Ela diz, olha, você é meu filho. Você vai lá para o palácio daqui a um tempo, mas você é meu filho. Nós pusemos você no cestinho, e a filha de Faraó te viu. E eu estou cuidando de você, ela não imagina que você é meu filho, mas você é meu filho. E nós pertencemos a um povo que Deus escolheu. E Deus fez promessas para nós. Irmãos, quando a gente olha lá para trás em Gênesis capítulo 15, quando Abraão não tinha nem ainda o Isaque, capítulo 15 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus disse para Abraão o seguinte: saiba que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos.
Mas depois eles sairão com muita riqueza. Na 4ª geração, eles voltarão para essa terra que você está. Abraão estava nesse tempo em Canaã. E veja, nem Isaac tinha nascido ainda. E Deus estava dizendo para ele, vai acontecer assim, assim, assim e assim. E quando a gente vê as coisas acontecendo, a gente vê, irmãos, o controle de Deus sobre todas as coisas, não é verdade? Veja, Abraão esperou 25 anos para ter Isaac. Isaac depois precisou esperar mais um tempo para ter o seu filho Jacó e Esaú. 20 anos ele orou. Depois de Jacó, ele teve os filhos com as servas, com a Lia, até que nascesse também o filho de Raquel. Irmãos, e depois dessa descendência, eles foram para o Egito, ficaram ali muito tempo. E agora Deus está trazendo a memória, talvez na vida de Joquebede, que há um propósito. Deus está falando com ela e ela está contando essa história para Moisés. O tempo dessa promessa de Abraão estava se cumprindo. Com certeza, Deus falou, olha, vocês vão ficar escravos 400 anos. O período já estava dando. E a Joquebede falou, olha, Moisés, Deus vai nos livrar logo, logo. Então, você vai estar lá no palácio, mas Deus vai nos tirar daqui. E o dia que Deus nos tirar, você sai com a gente, porque você é do nosso povo, e há uma promessa. Irmãos, talvez ela nem imaginasse que Deus ia usar justamente o Moisés para liderar essa saída. Ela sabia da promessa, mas talvez não imaginasse que seria através de Moisés. Aí então, irmãos, nós vamos ver que Moisés, depois de ser educado pela sua mãe, depois de ser instruído pela sua mãe acerca de tudo aquilo, da sua origem, do seu povo, dos propósitos de Deus, aí ele vai para o palácio. Por que Moisés agora vai para o palácio? Porque Moisés, irmãos, ele nasceu de pais escravos. Ele era neto de avós escravos. Ele era bisneto de bisavós escravos. A cultura deles era escravidão. Eles não sabiam o que era liberdade. Os seus bisavós nasceram escravos. Ele também. E aí, Deus está levando Moisés para o palácio, para que ele tenha uma visão do que é liderar. Ele só sabia obedecer. A cultura da família dele era só obedecer. E Deus agora está levando ele para o palácio para quê? Para ele aprender a liderar. Então ele vai aprender a liderança com Faraó. Faraó tinha vários súditos. Ele mandava um fazer isso, outro fazer aquilo, outro fazer aquilo. E Moisés estava ali vendo tudo aquilo, ele estava aprendendo. Moisés estava aprendendo cultura. Ele estava com os maiores mestres do seu tempo, ensinando ele. Moisés estava aprendendo também a lição da administração e da organização, porque Moisés ia precisar disso no deserto. Os irmãos vão se lembrar lá na frente, que até a forma do acampamento tinha organização. Os levitas, no ritual do sacrifício, tinha organização. A maneira como as coisas eram dispostas no tabernáculo, tinha toda uma organização. É claro que Deus deu a instrução, mas Moisés aprendeu isso no dia a dia no palácio. Então Deus estava capacitando Moisés para que Moisés entendesse tudo isso. Como era administrar, como era liderar, como era a vida na frente de um povo. E Moisés estava ali justamente para aprender. Deus o colocou ali para que Moisés pudesse aprender tudo isso. Irmãos, essa primeira etapa na vida de Moisés, do seu nascimento até o tempo que ele saiu do palácio, durou 40 anos. Nós vamos encontrar isso lá no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7,
ali Estevão faz um discurso, e ele fala sobre a vida de Moisés. E ali os irmãos vão ver ele falando que durante os primeiros 40 anos, Moisés ficou ali no palácio de Faraó. Depois nós conhecemos a história, ele saiu um dia para ver os seus irmãos, né? E ele viu um egípcio maltratando um judeu, um hebreu. E ele então saiu em defesa daquele hebreu e acabou matando o egípcio. E ele descobriu que as pessoas já estavam sabendo que ele tinha matado o egípcio. E ele então fugiu do Egito. E quando ele foge do Egito, ele vai para a terra de Midian. Quem eram os midianitas? Midian, esse nome, é da descendência também de Abraão. Mas quem era Midian? Midian foi um filho de Abraão com uma mulher que ele tomou como esposa chamada Quetura, depois da morte de Sara. Então a promessa que Deus fez com o povo de Israel era da linhagem de Isaac. Já tinha o Ismael, e agora tinha os filhos de Quetura. E esse povo então de Midian eram descendentes de Abraão. Moisés vai para lá, para essa terra. E quando ele chega ali, ele vai conhecer um homem, um sacerdote, chamado Jetro. E ele tinha algumas filhas, e Moisés acaba se casando com uma delas, que se chama Zípora. E aí Moisés vai cuidar dos rebanhos de Jetro. Imagine, irmãos, Moisés nasceu numa família de escravos, ficou no palácio quase 40 anos, e agora ele está no deserto cuidando de ovelhas. Não parece um turbilhão na vida de uma pessoa? Uma reviravolta, não é verdade, irmãos? Aí a gente olha para a nossa história, e às vezes você não vê isso também acontecendo. Puxa vida, eu saí de uma família assim, casei, entrei numa família assim, que é todo diferente da minha. E aí eu fui trabalhar num lugar que é tudo contrário daquilo também que eu estou acostumado. E a gente começa a olhar para a nossa vida, a gente fala, que bagunça. Mas nessa bagunça toda, eu quero te dizer que Deus está trabalhando. E em tudo isso que está passando na tua vida, embora você não compreenda, mas há um cuidado de Deus, para que os propósitos e os planos dele se cumpram na tua vida. Aí você pergunta, pastor, mas por que Deus mandou Moisés primeiro lá para o palácio? Nós aprendemos, ele precisava aprender, liderar, ele precisava aprender administração, ele precisava aprender organização. E agora, por que ele vai para o deserto cuidar do rebanho? Porque Deus ia usar Moisés para liderar um povo no deserto. E eu pergunto para você, como Moisés poderia liderar esse povo sem ter experiência no deserto? Se a gente for, irmãos, para uma região desértica, a pessoa tem que conhecer muito bem aquela região para não se perder. Se você for num lugar que é um deserto grande, só de areia, porque você não tem referência. O vento muda a posição da areia todo dia. Eu lembro que quando eu e a Paula fizemos um passeio lá para o Nordeste, a gente foi fazer um passeio de buggy. Aí o rapaz do buggy diz, olha, todo dia de manhã a gente tem que sair e dar uma voltinha para fazer o itinerário. Ele falou, porque uma duna no outro dia nunca está no mesmo lugar. Todo dia ela muda. Então a gente sai antes, a gente faz o trajeto, e aí a gente vai passear com os turistas. No outro dia tem que sair de novo, porque a duna que a gente passou ontem não está mais lá hoje. Ela já está em outro lugar. Então, irmãos, o deserto, ele muda constantemente. Agora, como Moisés poderia liderar um povo, uma multidão, se ele não conhecesse o deserto? E Deus estava dizendo, você já aprendeu a sua história, a sua cultura com a sua mãe. Você já soube da promessa. Você já aprendeu organização, administração e liderança. Agora você precisa aprender a conhecer o deserto. E Deus estava, irmãos, em tudo isso, completando a preparação de Moisés. Em tudo isso, Deus estava trabalhando para que Moisés estivesse pronto para a missão. E sabe quanto tempo Moisés ficou no deserto? Mais 40 anos. 40 anos no palácio.
40 anos cuidando do rebanho do seu sogro. E quando completam os 40 anos, Moisés tem aquela visão gloriosa da sarça queimando. E aí Deus está falando com ele: Moisés, você já conhece a história. E por que Deus vai se apresentar para Moisés? Eu sou o Deus de Abraão. Sabe a promessa que a tua mãe Joquebede falou que eu fiz para Abraão lá atrás? Eu vou cumprir agora. O meu povo está escravizado. E eu te escolhi para que você tire o povo de lá. Imagine, irmãos, que coisa maravilhosa para Moisés. A mãe contou a experiência. Ele ficou 40 anos no palácio. Agora ele está 40 anos no deserto. E Deus fala: chegou o tempo, Moisés. Agora é o tempo de liderar. Mas eu, Senhor, sim, Moisés, é você que eu escolhi. Por isso eu te guardei naquele cestinho de junco. Por isso eu te enviei a filha de Faraó. Por isso você foi no palácio. Por isso você precisou sair do palácio e vir para esse deserto. Porque eu tenho planos e os meus desígnios vão se cumprir na sua vida. Amados, então, Moisés ele vai para cumprir a ordem de Deus. Depois de tudo isso, Moisés vai para liderar o povo, tirar o povo que estava escravizado na terra do Egito. Quando a gente olha, como eu disse aqui, para o começo da história de Moisés, o nascimento de Moisés, as complicações que envolviam o tempo que Moisés nasceu, dava para esperar alguma coisa boa? Um povo escravo, Faraó mandando matar as crianças, e Moisés nasceu naquele tempo. Parecia que ia dar alguma coisa? Não. Depois Moisés precisa ser colocado naquele rio. A princesa leva Moisés para o palácio. Assim como aconteceu na vida de José. Não parece que ele está ficando longe da promessa? Mas na verdade Deus está levando ele para mais perto. Irmãos, de novo aqui, nós vemos a mão de Deus trabalhando para que o propósito de Deus se cumpra. E nós vamos encerrar por aqui. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus não está trabalhando na tua vida? Você acha que Deus não tem propósitos para você? Quando a gente lê essas histórias, irmãos, Paulo escrevendo em Romanos 15, 4, ele diz: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que mediante a palavra nós tenhamos esperança. Então, ainda que na sua vida tudo pareça estar dando errado, olha para a história de Moisés, olha para a história de José, olha para a história de Abraão, e você vai entender que mesmo quando tudo parece estar dando errado, Deus está cuidando para que o propósito se cumpra. Amém? Então que você saia daqui nessa noite um pouquinho mais convicto do que quando você entrou. Ainda que as coisas não estejam indo bem, ainda que as coisas não estejam caminhando bem, não significa que Deus não esteja cuidando da sua vida. Tenha essa segurança. Ainda que você não esteja entendendo, saiba de uma coisa: o Senhor está trabalhando na minha vida para que a vontade dEle aconteça em mim. Eu preciso entender isso para que eu esteja pronto para o momento que Ele quiser me usar. Amém? Vamos nos colocar em pé. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, te louvamos, ó Deus, por mais esta oportunidade, por mais esse privilégio. E, ó Deus, nós te adoramos, porque essas histórias estão escritas na tua palavra. Ó Deus, elas são inspiradoras, porque elas nos ensinam que o Senhor está cuidando de nós. Mesmo quando as coisas parecem perder o controle, Senhor, nós estamos em tudo vendo a mão do Senhor agindo e operando, e sabendo que o Senhor tem planos e propósitos que o Senhor vai cumprir na nossa vida. Pai, muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão ouvindo essa ministração. A minha oração é que o Teu Santo Espírito fale a esses corações, toque nesses corações
e que essas vidas sejam cheias de fé, confiança e esperança de que elas também vão viver os propósitos e os planos de Deus nas suas vidas. No nome de Jesus eu oro a Ti, Pai. Amém e amém.